Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, seja uma constante em nossas vidas. Vamos a mais uma quarta-feira para falarmos em gotas de esperança. A esperança é uma coisa que jamais devemos perder, nunca. Não estejamos onde estivermos, a esperança deve estar dentro de nós, assim como a fé, evidentemente. Se estivermos no fundo do poço, muita gente diz, eu estou no fundo do poço. Mas não vai morrer desidratado, né, meus irmãos? Está no fundo do poço, toma um pouco d'água, pensa, de repente nós saímos. Então é isso que devemos ter, essa esperança. Sempre, sempre. Não há fundo do poço que vá derrubar quem tem fé e quem tem esperança. Hoje nós vamos ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo querido Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, que foi seu mentor espiritual. E o título é Contentar-se. É a mensagem 29 do dito livro. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, esta é uma carta aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 11. E Emmanuel assim discorre, que peço permissão para ler. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimos pedem o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o mesmo para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciados, inquietos sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com o Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho da disciplina acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhantes aprendizados por ti? Eis a mensagem de Emmanuel. A nossa vida, se pensarmos bem, meus irmãos, que coisa interessante, que coisa mais certa, que coisa mais que acerta em cheio a flechada que Emmanuel nos joga, porque é impressionante e avassaladora a nossa ambição, a ambição humana. Queremos e queremos cada vez mais, e cada vez mais nada damos e queremos e queremos. Pedimos coisas absurdas, como ele fala, para Deus Nosso Senhor. Não nos contentamos em pedir o pão de cada dia, muito pelo contrário. Somos o ter
Queremos ter cada vez mais. Queremos ter e ter cada vez mais. E sabemos que somos mortais. Menos a alma, evidentemente, porque o corpo aqui fica junto com todos os traços que conseguirmos. Quando será que nós vamos aprender? Quando será que teremos paz nesse mundo? Porque enquanto houver vaidade, enquanto houver ambição, enquanto houver orgulho, enquanto houver ódio, evidentemente teremos uma humanidade em evolução terrível. É fome, em países passando com fome, miséria, crianças morrendo de fome, mulheres maltratadas, mulheres com fome, sem ter alimento para dar para seus filhos. E nós, se já temos alguma coisa, queremos muito mais e muito mais. Imaginemos, é claro que é a utopia desse velhinho falar em repartir. Claro que não é assim, mas puxa vida, tem tantas pessoas que têm tanto, poderiam amenizar mais a pobreza, a miséria da nossa própria cidade. Veja nós no cinturão de miséria da nossa cidade. Imagine, Criciúma cresce, Criciúma está num progresso maravilhoso, está muito boa a cidade, muito bem administrada, muito bem, mas vamos dar uma volta nas vilas bem pobres. É fome, é miséria, é maus-trato para a criança, é maus-trato para a esposa, é maus-trato para... É uma infelicidade. Não tem absolutamente nada. E às vezes, muitas vezes, a culpa de quem é? De Deus, nosso Senhor? Em absoluto. A culpa é nossa. Porque naturalmente, se temos, por que não vamos dar um pouco do que temos? Amenizar um pouco a fome da criatura. Por que querermos cada vez mais ter mais traços, mais coisas? Para quê? Me digam, por favor. Ah, você vai dizer assim, você já está velho, você já não tem mais ambições. Eu tenho ambição. Eu tenho ambição de ser bom, ser caridoso. Eu tenho essa ambição. Não posso ser? Ah, mas tenho no coração que eu quero ser caridoso. A caridade é o passaporte da salvação para a nossa alma. Então devemos pensar seriamente em mudarmos para melhor. É claro que devemos desfrutar conforto, por que não? Viagens boas, por que não? É evidente que devemos viver, mas nunca esquecer do nosso próximo. Faz parte do amor de Deus, nosso Senhor. Foi o que o Cristo, que não tinha um travesseiro para dormir, não tinha nada de nada, e era a maior riqueza, o maior tesouro que tivemos na Terra 2021 anos atrás. Que maior exemplo e modelo, que paradigma maravilhoso foi esse Cristo que nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar, nos disse que devemos amar os inimigos. Nós nunca nem nos amamos ainda. Imaginem amar os inimigos. Então, nós ou mudamos, ou nos reformamos intimamente, ou vamos sofrer muitos e muitos séculos ainda. Vamos reencarnar sofrendo, voltamos e vamos reencarnar devendo, e vamos reencarnar devendo, e resgatando através da dor, através da fome, através da miséria, através da doença. Por quê? É culpa de Deus, nosso Senhor? Não. Deus, nosso Senhor, nos dá tudo o que nós queremos. Ele sabe das nossas necessidades. Qual é a oração que devemos fazer para esse Pai amado? Agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pelo que temos, abençoado por Ele, porque não é nosso, é um empréstimo. Então, agradecermos porque estamos usando. Nós temos a nossa comida, nós temos o nosso conforto, a nossa casa, o teto que nos abriga. Porque o que nós vamos reclamar do Pai? Como é que disse o Paulo aqui? Contento com o que possuo. Isso é se contentar. É lógico, não vamos ficar acomodados esperando que alguém venha trazer. Porque a verdade é essa. Deus criou toda a natureza.
mas ele não coloca a comidinha para os passarinhos. O passarinho, a mãe dos passarinhos vai buscar o alimento para os seus filhinhos. Então nós vamos trabalhar, ganhar o pão com o suor de nosso rosto, trabalhando honestamente, sem ambições desmedidas, e não vamos ficar acomodados, evidentemente, esperando que alguém tenha peninha de nós e venha trazer o nosso alimento em nosso ninho. Não, nós vamos trabalhar, nós vamos trazer o nosso alimento, o nosso conforto, evidentemente, sem esquecermos daqueles irmãos que doentes, tristes, atirados num leito, muitas vezes com fome, muitas vezes sem poder comprar um remédio, que nós poderemos fazer o quê? Uma ação entre os amigos, comprar um remedinho para ele. Como seria o planeta se todos pensassem em amor, se todos pensassem em perdão, se todos pensassem em caridade? Imaginemos, é a utopia desse velhinho, eu sei, mas imaginemos um mundo de paz, de amor, um mundo sem pandemia, um mundo sem doenças, um mundo sem dores, um mundo sem angústia, sem ansiedade, sem suicídios. E quantas pessoas têm partido, meu Deus do céu? Olhem quantos suicídios diariamente, devido à não aceitação de certas coisas, a falta de fé, a falta de esperança. Quantos suicídios, meu Deus do céu, quantos partem desesperados, desequilibrados, fogem da vida, comprometendo muito mais as suas almas. Pensemos nisso, vamos pensar num mundo fraterno, num mundo de amor, num mundo de perdão, num mundo de paz, num mundo de alegria. Não é bonito ser alegre? Não é lindo a gente levantar, sentir-se feliz pelo dia ganhado, por dia que Deus está dando no presente? Está chovendo, mas que maravilha! As plantas, a natureza recebem a chuva. Está nublado, não tem importância, é um quadro tão bonito. É nos contentar. É nos resignar, não chama-se acomodação, é resignação, aceitação de tudo aquilo que faz parte do nosso crescimento. Se vamos crescer, cresçamos com Deus e Jesus. Não adianta, coisas materiais não fazem nós crescermos, a ambição não faz nós crescermos, muito pelo contrário, descemos cada degrau mais abaixo. Lembremos de Jesus, o nosso modelo, que nos exaltou tanto a nos amar, a nos perdoar, porque quem não se ama e não se perdoa, não ama e não perdoa. Então aceitemos como somos, nos aceitando, nos amando, compreendendo e entendendo que muitas vezes aquilo que queremos seria o nosso mal. Muitas vezes não recebemos aquilo que pedimos, porque Deus, nosso Senhor, sabe que seria a nossa perdição. E Deus ama seus filhos. Então vamos nos entregar ao amor de Deus. Deixa para lá. Ontem já passou. Já fizemos o que tínhamos que fazer. Chorar o ontem para quê? Passado, chorar passado. Eu fui tão ruim no passado, eu cometi tantas coisas, a minha juventude foi uma coisa infeliz, porque isso e aquilo, eu podia ter feito isso e aquilo. Esquece. Não esquece, mas pelo menos deixa para lá, não fica trazendo essas coisas tristes para o teu presente. Tentemos mudar. Vamos mudar, mudaremos para melhor. Não, aquilo lá foi o exemplo, foi através daquelas dores, sofrimentos que nós passamos, coisas que nos desviamos do caminho do bem, etc, etc. Foram professores que nos ensinaram que a partir de agora não devemos fazer mais. Nós temos um caminho, e esse caminho é Jesus, esse caminho é Deus. Então por que não segui-lo? Então vamos seguir esse caminho em nome de Jesus e Deus nosso Senhor. E não esquecer de Paulo de Tarso, que foi o maior exemplo de mudança. Imagina esse homem que era um doutor da lei no Sinédrio, em Jerusalém, que era contra, odiava os cristãos, porque ele tinha a lei dele, a lei, embora sendo monoteísta, ele não aceitava.
o Cristo. E como é que aconteceu essa mudança? Como é que de repente ele aceitou ser eu me contento com aquilo que possuo? Depois que ele conheceu o Cristo, ele sofreu naufrágio, ele foi surrado, ele foi preso várias e várias vezes, foi quase morto a pancadas, mas nunca negou esse Cristo amado. E nunca negou a simplicidade, nunca negou a caridade, nunca negou o amor, nunca negou o perdão. Sempre dizia que não sou eu que vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Nós podemos imitá-lo. Começaremos a mudar, ser mais simples, entender que Deus, nosso Senhor, nos ama. Entender que nós podemos mudar para o bem, para o amor, para a luz maior que é o Cristo, que nos leva a Deus, porque ninguém vai a Deus senão por Jesus. É como diz, a pergunta dele no final é tão linda: estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Cabe a nós aprender. Cabe a nós abrir a nossa mente para uma coisa chamada paz, fraternidade, caridade, amor, perdão, luz em nossa vida. E comecemos o nosso lar, a compreender o nosso lar, compreender no nosso lar, compreender os nossos semelhantes que moram conosco. Não é por acaso que eles estão conosco, em absoluto. Eles estão porque fazem parte de ali estarem. Tem problema, a esposa está doentinha, ela precisa de você, ela não consegue fazer mais nada. Você é o doméstico? Ótimo! Faça isso com amor, o seu trabalho se torna menos pesado. Faça isso por fazer com amor. Como se torna maravilhoso? A comida sai mais gostosa, a casa fica mais limpa, as roupas estão mais limpas, a cama bem arrumada. Faça isso para ela com muito amor. Trate-a com carinho, não a despreze, porque afinal de contas ela não é culpada de estar doente, adoeceu. E a tua lição e a tua prova. Isso é para entenderes que é a tua prova e vai até o fim da sua vida assim. E que você deve aceitar, em nome do Pai e em nome de Jesus. Como é bom quando começamos a entender que a nossa vida é tão breve e logo, logo iremos para a pátria espiritual. Mas agora tem a pergunta: quem está fazendo? Como aqui a pergunta, por quê? Quem faz por nós? Quem vai fazer que a nossa alma se limpe para chegarmos a melhores na pátria espiritual? Que não imaginemos, não fiquemos imaginando que ao morrer acaba tudo, muito pelo contrário. Se não resgatarmos o que viemos aqui na Terra, porque cada reencarnação é o perdão de Deus, dizem os Espíritos. Só que nós devemos aproveitar cada reencarnação para aprimoramento de nossas almas. Como chegaremos lá do outro lado? Hein? Como? Me diga, por favor, como chegaremos lá do outro lado? O que fizemos durante toda a nossa estada aqui na Terra, que é tão pouco tempo? Nós fizemos para melhor? Nós perdoamos nossos irmãos? Nós amamos os nossos irmãos? Nós somos caridosos? Nós tivemos indulgências? Nós simplesmente nos contentamos com aquilo que podemos adquirir, sem pedidos absurdos ao Pai? Nós realmente vivemos agradecendo o pão de cada dia? Nós fizemos a oração de agradecimento em cada término de dia? E ao levantarmos, rezemos agradecendo pelo dia? O que nós fizemos durante o dia? Trabalhamos, fomos bons com os nossos funcionários, tratamos bem como humanos, pagamos como deve ser pagos, em casa tratamos bem nossa esposa, nossos filhos. Nós estamos fazendo isso para chegarmos melhor na pátria espiritual? Ou vamos continuar pedindo a Deus coisas absurdas, coisas que vão fazer mal futuramente? Meus irmãos, lembre-se
Deus é um pai que ama todos os seus filhos. Jamais dá uma pedra para o filho que pede pão. Agora é muito importante lembrar que muitos pais não conseguem dar pão para os seus filhos, porque não têm trabalho, porque estão doentes, porque não conseguem e choram muitas vezes por não ter um pão para dar para os filhos. Se tiver um pão, eles dão aos filhos, desmaiam de fome, mas dão aos filhinhos. Lembremos disso. A caridade acima de tudo, sem evidências, sem a mídia, tem que fotografar a hora que eu estou dando uma cesta básica. Não façamos isso em nome de Deus, silenciosamente. Deus, nosso Senhor, vê tudo. Uma folhinha da árvore que cai, Ele sabe. Então por que nós vamos querer? Não chama a imprensa, porque agora eu vou dar uma cesta básica para fulano de tal. Lá o cara tem que dar, o pobrezinho tem que dar o nome dele, da mãe, do filho, etc, etc. Isso já ganhou sua recompensa, né? Você quer coisas daqui da vida terrena? Se você quer realmente conversar com Deus, faça as coisas silenciosamente. Não precisa essa história de mídia. Eu preciso que me evidencie. Bota meu nome aí que eu dei isso e aquilo, aquele outro. Em absoluto. Em nome de Deus. Eu me contento com aquilo que possuo, disse Paulo de Tarso. Precisamos mais nos contentarmos em ser caridosos. Não é uma felicidade, não é uma alegria imensa que sentimos no coração quando que demos alguma coisa ou um remédio, ou seja o que for para alguém que é necessitado, e a gente fica dentro só com o nosso coração, porque está em Deus e em Jesus. Não é uma alegria? É isso que devemos pensar. Chega de pedidos absurdos, chega de pedir coisa para Deus, só agradecer todos os dias e pensar nesse planeta, meu Deus do céu. Vamos pensar em paz, vamos pensar no planeta em todo, vamos pensar no todo. Porque tudo é Deus, é criatura deles, todos são seus filhos, todos são nossos irmãos. Não guardemos ódios, não guardemos rancor, não guardemos mágoa, não guardemos tristeza, não guardemos nada. Guardemos apenas a fé, a esperança e a luz maior que é o Cristo, que é o nosso modelo, o nosso guia, para chegarmos ao Pai melhores. Puxa vida, a pátria espiritual, os espíritos felizes, deve ser uma coisa bela, que a gente não lembra, já vem de lá, mas não lembra. E é bom não lembrar, quem sabe quanto mal fizemos, então graças a Ele nós não lembramos. Mas a volta para lá, se nós estamos com a consciência tranquila, se nós estamos tranquilos que fizemos todo o bem que podíamos, imitando um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, imitando essas pessoas, uma Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Se nós imitarmos, isso não é uma beleza, não nos sentiríamos muito felizes, alegres quando voltarmos à pátria? Claro que será uma alegria tão imensa, porque vamos ser recebidos pelos espíritos felizes, pelos nossos irmãos que já partiram. Nós, porque se formos bons, não é questão de bons, a obrigação nossa é bondade, é caridade, é luz, é amor. É interessante, meus irmãos, lembrar sempre de Paulo de Tarso. Leiam o livro Paulo e Estevão. Leiam, por favor, que nós vamos ter o maior exemplo de uma reforma íntima. É o maior exemplo de alguém que era Paulo de Tarso. Nos deu exemplo e nos dá todos os dias. Vamos segui-lo para nos melhorarmos. Que Deus nosso Senhor nos abençoe. Que Deus nosso Senhor seja sempre, com os nossos pedidos sejam sempre Pai nosso que está no céu. É isso que nós devemos dizer. Obrigado pelo pão de cada dia. Boa noite a todas minhas irmãs, boa noite a todos meus irmãos, que a luz sublime do Cristo seja sempre o nosso caminho em todos os momentos de nossa vida, que jamais percamos a esperança de que um dia esse mundo será melhor,
será renovado, será regenerado. A humanidade pensará mais em amor, mais em luz, mais em paz, mais em alegria, mais em perdão e jamais teremos doenças, porque a cura será nós que começaremos a mudar e vamos nos curando. Uma boa noite a todos.